Olá! Hoje nós vamos falar de um tema que interessa muito ao consumidor, a autorregulação bancária da Febraban, que está comemorando 15 anos. Esse sistema, também conhecido como SARB, reflete o compromisso voluntário dos bancos com a satisfação dos consumidores e a disposição de ir sempre além do que manda a legislação vigente e o Código de Defesa do Consumidor. Atualmente, 25 instituições financeiras aderiram a um ou mais eixos do sistema. São 3 os eixos normativos: responsabilidade social ambiental, prevenção a ilícitos e relacionamento com o consumidor. Ao todo, são 26 normas, mais da metade voltada ao relacionamento com o consumidor. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com os nossos convidados. O Ricardo Morishita, professor do Instituto de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, advogado e consultor que muito tem contribuído para a consolidação dessa autorregulação bancária. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pela presença. E também convidamos Marcelo Sodré, membro do Conselho da Autorregulação Bancária da Febraban e professor livre-docente de Direito das Relações de Consumo na PUC, São Paulo. Agradeço, Marcelo, sua presença. Obrigado. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. E, claro, está aqui conosco para completar o time a minha colega de Febraban, Alessandra Camargos, que é gerente de normas da Diretoria de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação. Alessandra, muito obrigada por estar aqui presente. A gente sabe que seu tempo é curtíssimo aqui na Febraban. Muito obrigada, Mona. Bem, Alessandra, agora a gente começa, claro, com você. Nas comemorações de 15 anos, a Febraban consolidou em um único documento todas as normas da autorregulação voltadas para a proteção do consumidor bancário. O que motivou esse projeto de consolidação normativa e o que se espera com ela? Como se dá a efetiva participação dos bancos nesse processo? Bom, Mona, como você mesmo colocou, nós tínhamos, na verdade, 15 normas do eixo de relacionamento com o consumidor. E essas normas, elas revelavam a fotografia de um determinado momento da proteção do consumidor bancário. E nós comemoramos no ano passado 15 anos de autorregulação bancária. Então nós entendemos que era um momento oportuno sim para que a gente revisitasse esses normativos, de tal forma a organizá-los de uma forma mais didática, talvez até mesmo para a governança dos bancos, né? E o que nós observamos? Que tínhamos vários assuntos que estavam repetidos em vários normativos e até mesmo alguns artigos, né? E aí nós convidamos para fazer parte dessa consolidação o Ricardo Morishita. Ele foi o grande consultor nessa nossa missão, que foi uma missão desafiadora, né, Ricardo, em consolidar esses 15 normativos. Então, com a ajuda do Ricardo, a gente conseguiu fazer uma construção que é justamente consolidar esses normativos. E, na oportunidade, a gente também conseguiu avançar em alguns temas que são importantes para a sociedade. Como, por exemplo, a gente conseguiu inserir nessa consolidação segurança digital, os princípios da inteligência artificial, o nome social, né, Ricardo? E também conseguimos trazer para a autorregulação o indicador do consumidor da autorregulação, que você procura os rankings públicos, como o consumidor.gov, ele passa a fazer parte do sistema de autorregulação, principalmente no monitoramento aí que é feito em relação aos bancos. Então foi bem interessante toda essa criação que nós fizemos, toda essa consolidação. Nós revogamos os 15 normativos no início do ano. A consolidação ela entrou em vigor no dia 1º de janeiro e ela foi aprovada em dezembro pelo Conselho de Autorregulação da Febraban. Os bancos participaram ativamente, nós temos aí os bancos no Comitê de Autorregulação e no Conselho, e eles participaram de todo o processo, inclusive da construção dos novos temas, que foi muito importante, né, Ricardo? Eu acho que esse é um ponto importante, sabe, Mona? Porque uma autorregulação, uma autodeclaração, né? Então, a participação, ela é fundamental, porque é exatamente essa participação, sugestão, debates, é que cria o consenso. E o consenso, que é uma força muito grande em todo o processo de autodeclaração, de autorregulação, que está em linha com o que está acontecendo no mundo hoje. E depois de 15 anos, a gente vê esse processo muito maduro, muito participativo, proativo, que é parece que é um detalhe, mas é algo que faz a diferença. Você querer avançar,
Não porque a lei manda, não porque alguém está pedindo, mas porque você acredita que é uma evolução importante e necessária para o processo. Nossa, tanta coisa mudou, né? Nesses últimos 15 anos, nesses últimos Exatamente. 4 anos só de pandemia e de aceleração digital, essa vida realmente do consumidor, do cliente, mudou muito, né? E para a governança dos bancos isso foi muito importante, sabe, Mona? Porque eram 15 normas independentes. Consolidá-las em um único documento, trazer um único documento, ficou algo muito mais fácil, né? Para a operação, simplificar é tudo. Porque tudo que é simples é mais claro, é mais transparente, facilita todo o processo de aplicação. E no final do dia, quem está na ponta é o consumidor. Então, ter regras que são claras, que são autodeclaradas, são inteligíveis, é fácil, dá para entender. A gente espera que isso impacte, no fim do dia, o nosso consumidor. Pois é, então, será que podemos citar alguns exemplos de como essa autorregulação impacta a vida do consumidor bancário? Talvez o Marcelo pudesse responder. Eu acho que o mais importante, assim, para começar a entender, é que só tem sentido falar em autodeclaração se for uma exigência além do que a lei prevê, né? Porque aí você está dizendo que você vai além da lei. Você está avançando, Você né? está avançando de alguma forma, né? Então, acho que esse é o pressuposto, né? Esse é o pressuposto interessante da gente pensar, né? E aqui a gente tem vários temas, né? Por exemplo, eu acho que essa consolidação, pela primeira vez, por exemplo, trouxe um tema novo, que acho que ainda vai depender de uma regulamentação muito melhor ainda, por exemplo, inteligência artificial. Então, alguns princípios sobre inteligência artificial. A gente sabe que inteligência artificial é uma coisa muito importante, que está aí, não tem como trabalhar contra, está aí, que traz muitas coisas boas, mas também traz muitos problemas, né? A gente sabe que um consumidor pode, de alguma forma, se ver em situações delicadas por conta de inteligência artificial. Então, acho que, por exemplo, nessa consolidação se aproveitou para começar a trabalhar com temas novos. Um tema novo que surgiu é o tema da inteligência artificial, estabelecendo alguns princípios. E a partir de agora, acho que dá para começar a trabalhar com mais detalhe para aprofundar um pouco esses princípios. Então, esse, por exemplo, acho que é um tema importante. Mas, Marcelo, só completando essa questão, esse tema da inteligência artificial, que é muito novo também para o consumidor. Em que ponto da inteligência artificial? O que é exatamente esse impacto? Porque é uma coisa tão ampla, né? Inteligência artificial. É muito amplo, né? Mas no caso específico dos consumidores, né, ele pode ser completamente manipulado, né, com a inteligência artificial. Então é importante colocar algumas salvaguardas, né, alguns limites, alguns instrumentos para que o consumidor possa se proteger contra uma situação de inteligência artificial, para que os dados dele não sejam utilizados de uma forma inadequada, que ele não seja colocado em situações que para ele é uma situação de vulnerabilidade. Então, caminha nesse sentido. Mas é muito novo. Se a gente olhar o tema da inteligência artificial, os Estados Unidos está discutindo, a Europa está discutindo, e ainda nós não temos normas muito claras. Então, acho que é importante estar acompanhando o que está acontecendo, acompanhar o que está acontecendo, né, e tentar andar um pouco na frente, porque talvez a regulamentação legal demore até. Então, talvez seja possível fazer algumas autodeclarações, colocando o consumidor um pouco mais protegido em relação a esses temas. Eu acho que foi muito útil a gente ver esse exemplo, né, que está tão na vida, assim, é o novo tema, né, da sociedade, mas deve ter outros e que ao longo, certamente, dessa entrevista a gente vai citar, que acho que é importante, né? Ricardo, nós podemos dizer que ao longo desses 15 anos a autorregulação foi avançando, evoluindo, ampliando, enfim, acompanhando as mudanças, as necessidades da sociedade e do cidadão. A gente acabou de ver o exemplo do Marcelo aqui, né? Conta um pouco para a gente como é que esse desafio de consolidar diferentes normas, dos temas diversos, que refletem visões de vários players, cenários que nem sempre são convergentes entre si, né? Teve algum tema que foi mais difícil chegar a um consenso? Quando a gente olha assim, do ponto de vista histórico, ou seja, de tudo que foi produzido ao longo desses 15 anos, é interessante porque é uma foto, né? E a foto procura sempre endereçar algum tema que era agudo naquele momento, né? E então, quando você olha essa foto e você consolida, você vê o quanto foi possível avançar. Então, eu lembro um tema que era difícil, né, que foi um dos primeiros temas da autorregulação,
foi fechar a conta no banco, né? Como o consumidor tinha dificuldade para fechar a conta no banco, né? Parece que era um casamento, assim, irrevogável, né? Até o fim da vida. E como avançou, mas também a sociedade mudou tanto, né? E como as relações também mudaram. Então, a gente sempre olha como um processo de evolução, porque quando você autodeclara, né? E tem um compromisso muito grande por trás, tem um peso muito grande por trás. E a qualidade dessa pactuação ela é muito forte, né? Porque ninguém está pedindo para você declarar nada. Então, se você está declarando, você espera que você cumpra com aquilo que você está declarando. Então, essa consolidação ela é um retrato de um acúmulo de esforços, de compromissos ao longo de 15 anos. Então, acho que é muito bacana olhar para tudo isso e simplificar, reduzir, cortar redundância, atualizar no que é possível, foi ótimo. Bom, isso gera debate naturalmente, né? E é importante que se tenha debates, mas a gente vê uma mudança nos debates. Se antes eu acho que tinha um cuidado, tinha um receio de ir além do que era possível, hoje é diferente. Os temas foram propostos pelos bancos. A gente sempre achou que inteligência artificial, por exemplo, era um temaço para ser debatido. Mas isso nasceu dos bancos. De outro lado, o conselho tem um papel importante também, né? Então, o tema do indicador, né, da autorregulação do consumidor é o primeiro que tem no mercado hoje, feito por um sistema de autorregulação. Não nasceu dos bancos, nasceu do conselho, que tem bancos e tem independentes. Então, a gente vê uma mudança de postura. Uma mudança que no começo é natural, é um processo que ninguém conhece, ele é um processo de construção de confiança, mas a gente chega numa maturidade de 15 anos diferente, propondo, sendo proativo, indo para cima dos temas, na velocidade que é possível, talvez alinhado com algumas vontades do consumidor, mas como consumidor a gente tem expectativas diferentes, talvez até maiores. É importante que seja maior, porque ajuda a puxar essa fila. Mas a gente vê, sobretudo, um processo que consolida formalmente, mas consolida também substantivamente uma maturidade de um processo de autorregulação. Uhum. E teve, como eu perguntei aqui, algum tema assim, que foi mais difícil de chegar a consenso? Eu acho que todos eles geraram debate, mas não teve nenhuma resistência. Ao contrário, tiveram ponderações importantes e as ponderações nascem de uma questão muito prática, que é como eu vou aplicar. Então isso traduz também um pragmatismo importante que depois pode ajudar a garantir a própria efetividade, né? A norma não é feita para estar ali no papel, ela é feita para se transformar em procedimento. Atitude é um tema, né? Ela precisa nascer naturalmente, espontaneamente, uma vez pactuado, uma vez estabelecido, para todo mundo. E, de novo, você chegar na ponta. Você chegar para aquele que é o consumidor que está lá, que está no banco, que está no telefone, que está no aplicativo, que está em contato. Esse é o coração do processo, é fazer com que as coisas aconteçam no fim do dia. Melhora a vida do consumidor, melhora a vida de quem está trabalhando, melhora... É um jogo positivo. Então, essa é a expectativa. Por isso que, às vezes, o debate acontece, porque você tem uma discussão, né, se vai funcionar, se não vai funcionar. Mas você percebe? É um outro nível de discussão. Não é eu quero o que eu não quero. Não, já acho que é correto. Agora, como é que a gente aplica? Como é que a gente transforma ele em realidade? Eu acho que esse desafio, esse debate, é qualitativamente muito diferente do que há 15 anos atrás. Mas, de novo, é um processo. Não nasce do dia para a noite e não depende só de vontade, depende de uma política, de uma cultura. Cultura vem de lavoro, tem que investir todo dia para que possa acontecer. Uhum. Bom, dentro da governança, da autorregulação, existe um conselho, que é o órgão máximo normativo e de administração. Ele é composto por 8 conselheiros setoriais que representam as instituições financeiras e 8 independentes, dos quais um deles é o Marcelo Sodré, que está aqui com a gente. Marcelo, de que forma essas normas do eixo de relacionamento com o consumidor podem melhorar a jornada do cliente? Olha, eu acho que podem melhorar a jornada do cliente na exata medida em que os bancos começam a se preocupar com esses temas. Eu acho que a gente tem um movimento que é o seguinte, tentar entender qual é o problema do consumidor. O consumidor, em tese, vamos dizer genericamente, ele não quer viver problemas e também não quer criar problemas, né? Eu sou um consumidor, eu não quero criar problemas, mas a gente sente na pele muitas situações, né?
Então, acho que o Conselho ele tem que estar atento para captar essas fotografias. O Ricardo acabou de falar, você tem uma fotografia histórica, né, do que aconteceu nesses últimos 15 anos, que vem lá desde a conta bancária até a inteligência artificial, desde fechar a conta bancária, a inteligência artificial. Esse é um processo. Então, acho que o Conselho tem um papel muito grande de estar atento ao que está acontecendo, né, e propor, falar, olha, está acontecendo, esse é o problema que a gente está vendo agora, então é nesse problema que o Conselho tem que se dedicar e tem que trabalhar. E aí tem o corpo técnico todo para fazer o trabalho realmente de pesquisa, de tudo mais. E o que eu acho importante no Conselho, né, é o fato que existem conselheiros independentes. Eu sou um conselheiro independente, não tenho relação nenhuma com os bancos, e consigo me posicionar de uma forma assim, mais crítica, até muitas vezes, talvez até muito crítica, né, em relação aos bancos. Mas acho assim, o que melhora para a vida do consumidor? Melhora para a vida do consumidor se os bancos trabalharem de uma forma mais adequada e, para isso, eles se autodeclaram em relação a uma série de princípios, né? E, por isso mesmo, isso vai acabar impactando lá na ponta. Isso, de um lado, da parte do consumidor, impacta nesse sentido, né? De melhorar a vida do consumidor. E do impacto interno, vamos chamar assim, de quem opera a autorregulamentação, acho que a consolidação também é importante, né? Porque eu imagino que os bancos, quando tinham 15 documentos, alguns que chegavam até a ser um pouco contraditórios um com o outro, porque foram construídos em momentos totalmente diferentes. Sim. A hora que você consolida, você dá aos operadores, no caso aos bancos, você dá um instrumento mais sistematizado, mais organizado, né? E aí, então, os bancos podem trabalhar realmente no sentido de fazer com que o consumidor seja efetivamente respeitado, né? Então, acho que tem esses dois lados, né? E o Conselho, principalmente, traz o pessoal dos bancos, que é o pessoal mais técnico e tal, e os conselheiros independentes, que têm essa visão mais crítica do que está acontecendo. E por que é importante um banco ser signatário da autorregulação? Qual é a vantagem? A vantagem é que é uma promessa de cumprimento de algo que vai além da lei, né? Quer dizer, é uma demonstração de que existe uma preocupação realmente com o que está acontecendo, né? E que se deseja fazer com que essa proteção seja uma proteção efetiva, né? Não é um mero cumprimento da legislação, é algo mais. E também, quando o banco faz isso, ele se submete a uma fiscalização interna, né? Um controle interno, coisa que, se ele não está dentro da autorregulamentação, ele não tem. Então, quando ele aceita, né, que os seus dados, que os seus procedimentos, as suas práticas sejam analisadas, né, por técnicos especializados, com critérios, com padrões, né, com metodologias, etc., de alguma forma, ele está trazendo algum grau de transparência importante e que vai rebater depois no consumidor. Então, acho que é muito importante quando um banco aceita entrar no sistema de regulamentação, porque ele está aceitando que ele seja fiscalizado, que ele seja acompanhado nas suas atividades e, eventualmente, até punido. Existem situações em bancos que foram punidos porque não atenderam certos índices, não atenderam certos critérios. E, no fundo, mas eu, do meu ponto de vista de consumidor, o mais importante de tudo é rebater isso lá no consumidor na ponta, né? Se não rebater lá no consumidor na ponta, acho que não adianta nada. É melhorar a vida do consumidor. Acho que esse que é o objetivo principal. Uhum. As medidas punitivas para os bancos que descumprem a autorregulação vão de advertências e multas à suspensão temporária e até definitiva. Alessandra, você pode comentar um pouco sobre como vai ser feito o controle do descumprimento da consolidação normativa? Mona, como o Marcelo muito bem colocou, né, todas as regras da autorregulação elas são monitoradas e supervisionadas pela Diretoria de Autorregulação da FEBRABAN. Então, nós temos uma gerência específica que monitora todas as regras. Então, a consolidação, né, ela vai ser monitorada e tem dois assuntos ainda na consolidação, que é saque e agências, que inclusive são auditados por empresas externas. Então, os bancos que são signatários do eixo de relacionamento do consumidor, eles respondem a um questionário de conformidade e são também auditados por empresas externas. Então, depois que é feito todo esse relatório de conformidade, aí sim há uma análise,
né, para verificar se os bancos sim atingiram o percentual que eles devem atingir de conformidade e, caso não atinjam, eles podem apresentar um plano de ação. Caso contrário, também pode ser instaurada uma averiguação preliminar e com essa averiguação preliminar, depois de uma análise, depois de um processo, pode sim ser aplicada uma sanção na instituição financeira. Então, todas as regras são monitoradas e supervisionadas para que a gente consiga fazer essa entrega das boas práticas aos consumidores de uma forma muito, digamos, determinada e normatizada. A consolidação traz uma coisa interessante nesse, né? Porque antes, quando você tinha 15 regulamentos, podia cumprir um, não cumprir outro. Não, agora é o seguinte, ou cumpre ou não cumpre, né? Porque está tudo consolidado agora. Não tem muito mais essa história, né? Já, não, nesse ponto atendeu, mas naquele ponto não atendeu. Não, é muito mais sistematizado, né? Eu acho que para a supervisão vai ser muito mais interessante, porque vai ser ou atende a consolidação, ou atendeu genericamente falando, ou não atendeu genericamente falando, né? E ainda nós temos o índice, né, o indicador, na verdade, que vai impactar também na supervisão e no monitoramento das instituições financeiras. Então, a gente realmente está reformulando todas essas questões aí. O que é o índice? O índice da autorregulação do consumidor, que, né, nós já citamos, que também é uma novidade da consolidação, que a gente vai buscar nos rankings públicos, né, qual ali o posicionamento das instituições financeiras, de forma a impactar positivamente ou negativamente na sistematização da autorregulação e no monitoramento. Além de consolidar diversas normas já existentes, o normativo 27 ainda contemplou importantes novidades, como a utilização do nome social. É o nome, por exemplo, pelo qual a pessoa travesti ou transexual prefere ser chamada, uma demanda bem atual. E também o uso da inteligência artificial, outra grande preocupação dos novos tempos, que o Ricardo já mencionou. Mas eu queria que você contasse para a gente mais sobre essas inovações, Ricardo, que a consolidação passou a prever. Bacana. Eu acho que teve um capítulo novo que olhou para os consumidores potencialmente vulneráveis e criou um capítulo para o consumidor deficiente. E é um capítulo novo, né? E cuida, por exemplo, de alguns detalhes que colocam o Brasil em linha com boas iniciativas que estão sendo hoje realizadas. Então, por exemplo, você está navegando num site ou numa rede social e você tem uma deficiência visual, não é? Você não consegue mudar a rede social para criar uma adaptação para você, mas você pode reproduzir aquele mesmo conteúdo da rede social no seu site, com toda a acessibilidade. Então, isso vai mostrando, quando você lida com o consumidor potencialmente vulnerável, a preocupação e o eixo que é a pessoa. Tudo gira em torno da pessoa. Então, essa relação, que é uma relação de consumo bancária, financeira, ela tem um eixo. Então, essa consolidação com essas sugestões recoloca e acentua o eixo da pessoa em torno de todo o processo. Para te dar um outro exemplo, que eu acho que a Alessandra tocou também, que é o de segurança digital. Tanto a segurança da informação como da operação. Parece um detalhe, mas é importante ambas, porque a gente tem notado o desafio que tem sido as fraudes que são veiculadas, são potencializadas pelas redes, pela inteligência artificial. A gente sabe que a inteligência artificial traz 3 grandes impactos. Ela é, primeiro, barata, ela consegue escalar, ela consegue fazer com muita velocidade, a um custo muito baixo. Então é fundamental que regras relacionadas à segurança da informação, da operação, da educação, que é a prevenção, sejam reconhecidas. E para voltar aqui na inteligência artificial, tem um princípio que é ótimo, que é aquele que fala de cuidado. Então ele diz, você não vai usar, é o princípio, você declara um valor que você vai perseguir e depois você vai disciplinar, vai regulamentar. E esse valor diz, eu não vou machucar o consumidor. Não, a inteligência artificial não é feita, ela não pode machucar o consumidor. E depois ele é explícito, ele diz, você tem que ter precaução, você tem que ter prevenção, você tem que mitigar riscos. Você não pode usar a discriminação para prejudicar o consumidor. Então, parece que são coisas simples, mas são valores, e sobre esses valores é que você vai detalhar as regras, os procedimentos.
E os procedimentos são importantes porque não basta você falar que você é aderente àquele valor, mas você tem que dizer como é que você opera na prática. Então, quando você autorregula, esses valores, eles precisam ser transformados em protocolos e procedimentos. Porque aí só tem duas situações. Ou você seguiu o protocolo e está tudo bem, em tese ninguém foi machucado, ou você falhou e não seguiu o protocolo. Você tem um sistema que ajuda a capturar a inconsistência, né? ou a gente chama de não compliance com os protocolos, mas você percebe que muda? Imagina uma lei que você precisa do Estado para ir fiscalizar. Aqui você autodeclara a regra, você estabelece os procedimentos que você vai seguir no dia a dia, sem ninguém estar olhando. Porque isso tem que estar na estrutura, no funcionamento, a gente diz, na esteira de produção massificada dos bancos, por exemplo. Né? Você imagina um banco que tem 50 milhões de clientes, 100 milhões de clientes. Se não tiver procedimento, não tiver protocolo, não existe. Você aderiu a um princípio, mas você diz, ótimo, mas como é que você realiza esse princípio? Precisa ter procedimento, precisa ter... Tem uma, no sentido talvez positivo, de burocracia, mas você tem protocolo e procedimento. Então, materializar tudo isso não é fácil, é um tremendo desafio, mas ajuda a colocar esse trem nos trilhos. A velocidade dele é a nossa expectativa, eu queria que fosse um trem-bala. Bom, mas tá no trilho já é alguma coisa, é um processo importante. E né? complementando ainda um pouco a pergunta, né? A questão do nome social. Né? Sim. Eu acho que é importantíssimo, né? Porque, no fundo, você está permitindo que a pessoa seja reconhecida da forma que ela se reconhece. Né? Isso pode parecer, em algumas situações, não tão importante, mas para a pessoa, com certeza absoluta, isso é extremamente importante. Né? Então, na medida que você começa a poder utilizar o nome social, você está permitindo que essa pessoa se coloque no seio da sociedade com uma identidade e que essa identidade seja respeitada e reconhecida. Né? A gente vive hoje uma sociedade que é uma sociedade muito, de alguma forma, estou procurando a palavra e não estou achando, mas muito de desrespeitar o próximo, desrespeitar o outro nas suas escolhas. Né? Então é uma busca de quase que de uma felicidade pessoal e os outros não importam. Né? Então, quando você entra dentro desses princípios, onde você exige que a pessoa seja reconhecida da forma que ela se reconhece, ao mesmo tempo também ela vai reconhecer os outros da forma que os outros também querem ser reconhecidos. Né? Então, acho que são pontos pequenos, mas importantíssimos. Né? Tem um outro avanço também que foi possível a gente colocar e que eu acho muito importante na consolidação, Mona. Nós trouxemos para a consolidação a orientação e educação financeira para o consumidor nos tratamentos de dívidas, né? Então, os bancos agora, eles precisam, em qualquer renegociação de dívidas, eles precisam orientar o consumidor a ter orientação e educação financeira. A gente coloca a plataforma Meu Bolso em Dia como uma opção. A plataforma Meu Bolso em Dia é uma plataforma que foi construída pela Febraban com o apoio do Banco Central e que traz aí uma inteligência artificial já na plataforma, que é possível você trazer ali uma jornada individualizada para aquele consumidor de orientação e educação financeira. Então, eu acho muito importante também esse acréscimo que nós colocamos na consolidação. Tá certo. Marcelo, esse novo normativo é o que possui a maior quantidade de regras, né? Como engajar os colaboradores das instituições financeiras a observarem essas disposições da autorregulação e assegurar que elas sejam cumpridas na ponta do atendimento? Porque, no fim, quem sai lucrando é realmente o consumidor, né? Porque, de repente, não são todos os bancos que são signatários. Aí ele tem um banco que não assinou, então ele não vai ser beneficiado por essa autorregulação, né? Vamos começar, acho que do começo, que é importante. Né? Eu acho que a consolidação é um passo, que tem que vir um passo que ainda virá, e eu acredito que venha. Vamos pensar historicamente. Né? O Conselho foi fazendo regulações, fez 15 regulações. Essas regulações foram consolidadas. Mas por mais que tenha se trabalhado, ela ainda é uma consolidação. O que eu acho importante agora? O importante agora é, lentamente, no tempo necessário, começar a pensar numa codificação, entende? Onde você vai estabelecer os princípios gerais, né? E depois os diversos temas específicos de cada um. Então, acho que a gente está vivendo um processo para chegar no... Por que isso é bom? Isso é bom para todos. Né? É bom para todos. Por quê? Porque, da parte do consumidor, o consumidor será mais respeitado, que, no fundo, é o que se deseja.
Eu acho que da minha parte, como conselheiro independente, o que eu realmente desejo é o respeito geral aos consumidores. Da parte dos operadores, fica muito mais fácil manejar o sistema. Fica muito mais tranquilo, mais fácil entender o sistema. Porque o sistema começa a ficar mais coerente internamente. Então a gente pode ter alguns princípios, e a consolidação já traz isso, quando o Ricardo diz, por exemplo, inteligência artificial, o que está lá claro? Que tem que se tomar cuidado com o consumidor em relação à inteligência artificial. Então você tem uma bandeira que foi levantada dizendo que inteligência artificial é um perigo para os consumidores. E com isso, então, o que a gente tem? A gente tem o outro lado dos operadores. Os operadores saberem, então, que eles têm que tomar cuidado em relação a esses temas, né? Que eles têm que realmente parar para pensar, refletir, ver como que eles vão conseguir respeitar os consumidores dentro desses temas. Então, acho que, no fundo, é um pacote, né? Tudo que, de alguma forma, melhora o sistema para a operação dos próprios bancos, acaba, de alguma forma, auxiliando a vida do consumidor, que no fundo, para mim, é o que mais importa no caso. E só complementando também o Marcelo nessa questão dos colaboradores, a consolidação, como ela traz essa inovação, documento único, é a nossa missão, nossa próxima missão aqui da FEBRABAN é fazer uma construção de um ensino à distância para os colaboradores dos bancos, para que eles possam tomar conhecimento da consolidação e justamente para fazer como o Marcelo colocou, para que ele possa cumpri-la e levar esses benefícios à ponta que é o consumidor, que é onde nós queremos chegar, né, Marcelo? Você consegue, no fundo, fazer alguns manuais de todos os temas. Enquanto estava tudo fragmentado, era mais difícil, né? Acho que agora você consegue ter essa visão geral. Geral, né? E a gente vai fazer, né, o ensino à distância, a gente vai disponibilizar para os bancos, para os colaboradores, a gente vai fazer essa construção de uma forma bem, com vídeos, né, de uma forma mais leve, para que ele possa justamente ter a compreensão total do documento e levar os benefícios aí à ponta, acho que isso é né, essencial, a compreensão. né? A gente sempre disse, né, todo mundo que trabalha na área de consumidor, que o tema da informação é o principal, né? A gente vive uma situação de vulnerabilidades, né, em geral, né? O que, de alguma forma, faz com que essa vulnerabilidade seja extremamente atenuada? A informação. Então, na medida em que é possível, né, fazer o que a Alessandra está falando, de você conseguir informar melhor, a gente está dando um passo grande para conseguir resolver uma série de problemas que acontecem. Quero agradecer a participação de todos vocês, Ricardo Morishita, professor do Instituto de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, advogado e consultor que contribui com esse importante projeto de consolidação, Marcelo Sodré, membro do Conselho de Autorregulação Bancária da FEBRABAN e professor de Direito das Relações de Consumo na PUC São Paulo, Alessandra Camargos, gerente de normas da Diretoria de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação. Muito obrigada a vocês todos pela presença. E eu quero dizer também que, para mim, é uma satisfação compartilhar com todos vocês essa iniciativa, essa grande consolidação normativa da autorregulação bancária que beneficia o cliente, o consumidor. Fomentar a transparência e as melhores práticas do setor no relacionamento com o consumidor faz parte do compromisso da FEBRABAN de ampliar cada vez mais o diálogo com a sociedade, sempre com respeito à ética, à diversidade, à gestão sustentável e à promoção da cidadania. Mais informações sobre a autorregulação FEBRABAN podem ser encontradas na página www.autorregulaçãobancária.org.br. Aproveito para agradecer mais uma vez a todos os nossos convidados, né? E também, especialmente, a você aí do outro lado, que sempre nos prestigia e acompanha as nossas lives e entrevistas. Continue a acompanhar os nossos conteúdos, podcasts, nos canais digitais da sua preferência. Até lá!